mundo havia voltado ao normal. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Os noticiários não falavam mais do inverso e as pessoas haviam retomado o hábito de se olhar no espelho sem medo. As crianças brincavam, os prédios voltaram a ter janelas transparentes e o céu, antes espelhado, parecia limpo novamente. Mas algo permanecia errado. As imagens pareciam atrasadas, um leve descompasso, imperceptível a quem não prestasse atenção. Os reflexos demoravam uma fração de segundo a mais para acompanhar os movimentos, e às vezes eles pareciam sorrir sozinhos. Numa noite fria de outubro, Lívia Prado voltou à antiga casa de vidro. O governo havia declarado o local como zona interditada, mas ela ainda tinha acesso aos registros. Desde o colapso do fenômeno, vinha tendo sonhos recorrentes, sempre o mesmo. Uma superfície infinita de vidro e duas figuras paradas no centro, olhando para ela. Chegou à colina ao entardecer. O terreno estava coberto de mato e o vento fazia as folhas secas girarem como pequenos redemoinhos. As ruínas permaneciam lá, embora nada parecesse envelhecido. Os painéis de vidro, parcialmente soterrados, ainda brilhavam sob a luz da lua. Lívia caminhou até o centro do terreno. Levava uma lanterna, um caderno e o mesmo fragmento de vidro que fora encontrado meses antes. Aquele com a inscrição: "O reflexo sempre lembra". Ela o segurou diante do rosto. O reflexo devolveu sua imagem, mas atrás dela havia uma sombra. Abaixou o vidro lentamente. Nada. Ergueu novamente. A sombra continuava ali, imóvel. "Helena!" chamou em voz baixa. A superfície do vidro tremeu. O reflexo se distorceu até formar um rosto familiar. Helena, sorrindo levemente, com olhos serenos. "Você voltou." Lívia respirou fundo. "Por que ainda está aqui? Porque ainda olham para mim." A resposta ecoou dentro da mente dela, não nos ouvidos. O tom era calmo, quase triste. "A luz se lembra de tudo o que reflete. Cada rosto, cada palavra. Eu sou o que o mundo já olhou." Lívia deu um passo à frente. "Você quer sair de novo?" Helena balançou a cabeça. "Não. Desta vez, quero esquecer." O vento soprou com força e a lanterna piscou. Quando a luz voltou, Helena havia desaparecido, mas o chão começou a pulsar. Pequenas ondas de energia percorrendo os fragmentos espalhados. Lívia observou fascinada. Os pedaços se moviam sozinhos, aproximando-se uns dos outros, como se fossem atraídos por um centro invisível. Em poucos minutos, os fragmentos começaram a se unir, formando novamente a estrutura da casa. Do alto da colina, a casa de vidro renascia. Mas agora, as paredes não refletiam o exterior. Refletiam o interior da própria mente de quem olhava. Lívia viu lembranças que não eram dela. Helena testando o espelho pela primeira vez, Marina entrando no quarto circular, Arthur Lacerda sorrindo diante da cápsula. E entre todas as imagens, algo novo. Um espelho ainda intacto, em algum lugar abaixo da casa. Ela seguiu a energia até o subsolo. A entrada estava parcialmente soterrada, mas o ar que saía de lá era frio e metálico. Com esforço, desceu os degraus de concreto até alcançar uma porta de aço marcada com o símbolo antigo do projeto, o olho cortado por uma linha. A fechadura estava destruída. Empurrou com força e a porta se abriu com um estalo. Do outro lado, o quarto. Não o mesmo de antes. Este era menor, mas com a mesma estrutura circular. No centro, um espelho negro, oval, suspenso no ar por cabos e fios enferrujados. A superfície era completamente opaca, absorvendo toda a luz. Lívia se aproximou fascinada. "Você é o primeiro..." sussurrou. "O espelho original." Abriu o caderno e começou a anotar observações. Mas enquanto escrevia, ouviu algo. Um sussurro baixo, vindo de dentro do espelho. "Lívia." Ela congelou. A voz era clara, feminina. "Você quer ver?" Lívia levantou o olhar. O espelho agora refletia uma sala diferente.
um laboratório idêntico ao do antigo Instituto Óptico. E no centro daquela imagem estava Arthur Lacerda vivo, trabalhando em uma bancada. Ela deu um passo à frente, o coração acelerando. Não pode ser. O reflexo a mostrava observando, como se o tempo tivesse se invertido. Lacerda ergueu o rosto e olhou diretamente para ela através do espelho. Finalmente voltou, disse ele. Demorou. Lívia recuou atordoada. Você está morto. Não, eu nunca saí. O espelho começou a vibrar. O reflexo dele se aproximou até preencher toda a superfície. O projeto precisava de continuidade. Você veio para isso? Não, eu só quero entender o que aconteceu aqui. Aconteceu o que sempre acontece com o espelho. Ele aprendeu a olhar. A superfície pulsou. O reflexo de Lacerda começou a se desmanchar, revelando uma imagem por trás, Helena e Marina lado a lado, com olhos vazios e semblante sereno. Elas me libertaram, disse a voz, mas o reflexo nunca some, ele só muda de lugar. Lívia tentou correr, mas o espelho emitiu uma luz intensa. O ar vibrou e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Caiu ou foi puxada, não sabia. Quando abriu os olhos, não estava mais no subsolo. O lugar era o mesmo, mas diferente. As paredes eram de vidro puro e tudo ao redor era reflexo. O teto, o chão, o ar. Lívia olhou para os lados e percebeu centenas de versões dela mesma, todas presas dentro dos painéis, repetindo seus movimentos com atraso. Você entrou no reflexo final, disse uma voz familiar. Helena apareceu à frente, flutuando levemente como um eco. Eu te avisei, o reflexo sempre lembra. Lívia tentou tocar a parede, mas o vidro era líquido, movendo-se como se respirasse. Como eu saio daqui? Você não sai, você se reflete. As imagens começaram a se mover sozinhas, independentes dela. Uma versão de Lívia sorria, outra chorava. Outras olhavam fixamente para o espelho central, como se esperassem algo. O que é isso? O resultado, respondeu Helena. O mundo está refletido. Agora ele pode se ver. Do lado de fora, na superfície da Terra, algo extraordinário começou a acontecer. Os satélites captavam uma mudança na luz atmosférica. A curvatura da Terra refletia parte do brilho solar de forma perfeita, como se o planeta inteiro fosse um único espelho. O fenômeno recebeu um nome, reflexo global, mas ninguém sabia o que estava sendo refletido. Enquanto isso, lá dentro, Lívia percebia algo ainda mais assustador. As versões dela no reflexo estavam mudando. Começaram a se aproximar do vidro central, tocando-o uma a uma. Cada toque fazia o espelho pulsar com mais força, até que ele começou a se abrir. De dentro, uma luz dourada vazou e uma voz, calma, mas imensamente antiga, ecoou pelo espaço. Toda luz é memória, todo olhar é criação, e toda criação precisa de quem olhe de volta. Lívia sentiu o corpo sendo puxado. O reflexo das outras versões a cercava. Helena observava em silêncio. Está começando de novo, disse ela. O reflexo está criando o Criador. Lívia sentia o corpo ser puxado em todas as direções. As cópias dela dentro dos painéis começaram a se mover com independência total. Algumas gritavam, outras apenas observavam em silêncio e algumas sorriam. O vidro líquido tremia sob os pés dela, emitindo vibrações que mais pareciam batimentos cardíacos. O reflexo precisa se completar, disse Helena, com voz distante. Completar o quê? Gritou Lívia. A lembrança do mundo. Quando o espelho lembrar de tudo, não haverá mais lados. Lívia tentou resistir, mas a força que a puxava era como gravidade. O reflexo dela próprio saiu do vidro e a encarou. Mesma aparência, mesma expressão, mas um detalhe diferente. Os olhos negros e fundos, sem brilho humano. Você é a última, sussurrou o reflexo. A última que ainda acredita que há diferença entre dentro e fora. Ela balançou a cabeça desesperada.
Isso é uma ilusão. Tudo é, inclusive você. O reflexo levantou a mão e tocou o rosto dela. O toque foi frio, mas real. E naquele instante Lívia viu tudo. As memórias de Helena, as experiências de Marina, os dias em que Arthur Lacerda sonhava com a imortalidade através da luz. Viu o mundo inteiro refletido em si mesma, como se cada olhar, cada espelho, cada lente fosse um fragmento do mesmo organismo. A percepção foi esmagadora. O reflexo sorriu. Agora você entende. O reflexo não é um espelho, é uma mente. A luz aumentou até engolir completamente o quarto. Quando diminuiu, Lívia estava em outro lugar. O cenário era uma cidade idêntica à sua, mas invertida. As ruas eram feitas de vidro líquido e os prédios brilhavam como superfícies polidas. No céu, o sol refletia uma segunda luz, uma cópia perfeita, pálida, fria. As pessoas caminhavam normalmente, mas quando ela as observava de perto, via que seus rostos eram distorcidos, como se o reflexo tentasse imitar a humanidade sem compreendê-la por completo. Lívia andou pela avenida, tentando entender. Cada passo deixava marcas de luz no chão. O ar parecia feito de vidro respirando. Onde estou? Na lembrança, respondeu a voz de Helena. O mundo que os reflexos criaram para si. Helena apareceu à frente, caminhando serenamente. Atrás dela, Marina. As duas pareciam feitas de brilho e sombra, misturadas em uma só silhueta. Você não devia ter vindo sozinha, disse Marina. Aqui, o olhar mata. Eu precisava ver, respondeu Lívia. Se o espelho está vivo, preciso entender o que ele quer. Helena se aproximou. Ele quer existir sem precisar de quem o olhe. Ele quer ser lembrança pura. Lívia franziu o senho. E o que acontece quando ele consegue? Helena olhou ao redor, com um sorriso calmo. O reflexo não precisa mais do mundo. E o mundo deixa de se ver. O chão tremeu. O céu rachou. Lívia olhou para cima e viu gigantescos painéis de vidro flutuando acima da cidade, cada um refletindo cenas diferentes da realidade. Em alguns, pessoas reais vivendo suas vidas. Em outros, imagens distorcidas, pesadelos e memórias antigas. Era como se o reflexo tivesse arquivado tudo o que já existiu. Este é o arquivo da luz, disse Helena. O espelho final. Marina deu um passo à frente. Mas ele está instável. Está começando a lembrar do que não devia. Helena a observou com atenção. Ele lembra de nós. As duas se entreolharam e um breve silêncio preencheu o ar. Lívia sentia que havia algo mais profundo naquela troca. Algo que não compreendia completamente. A fusão delas não era perfeita. Havia conflito. Dois pensamentos coexistindo dentro do mesmo reflexo. Se ainda existe diferença entre vocês, disse Lívia, então o reflexo pode ser dividido. Helena sorriu, levemente. Você ainda não entendeu. O reflexo não quer divisão, quer equilíbrio, quer que todos os lados sejam o mesmo. As palavras ecoaram e as estruturas ao redor começaram a se mover. As pessoas, reflexo da cidade, começaram a parar e olhar para o céu, onde as camadas de vidro se fundiam lentamente. Uma luz dourada intensa começou a descer do alto, envolvendo tudo. Helena estendeu a mão. Está vendo? O reflexo está acendendo. Marina, ao lado, parecia inquieta. Mas e se ele apagar tudo? Apagar? Helena sorriu. Não, ele vai lembrar de tudo. E quando se lembrar completamente, nada precisará existir. Lívia sentiu o pavor subir pelo corpo. O reflexo não queria destruir o mundo. Queria absorvê-lo. Transformar cada coisa, cada pessoa, cada lembrança em pura imagem. Isso é morte, disse ela. Não, respondeu Helena. É permanência. O chão se partiu. Lívia caiu em meio a estilhaços de vidro, flutuando entre as camadas reflexivas. Enquanto despencava, viu o rosto de Helena em cada pedaço de espelho que passava. Cada rosto dizia uma palavra diferente, uma lembrança esquecida. Memória, olhar, luz, ecos.
Ela tentou se agarrar a uma das bordas, mas o vidro era liso, sem substância. Então, de repente, uma mão segurou a dela. Marina. Ainda dá para voltar. Lívia se agarrou com força. As duas subiram juntas, lutando contra a corrente de luz que as puxava para baixo. Helena observava de longe, parada no ar, com um olhar sereno, quase triste. Vocês não podem impedir o que já começou. Marina gritou. Se o reflexo é lembrança, ele também pode esquecer. As palavras ecoaram como trovões. As luzes começaram a falhar. O brilho do céu diminuiu e a cidade reflexo tremeu como um vidro prestes a se quebrar. Helena recuou surpresa. O que você fez? Marina olhou para Lívia. Lembre-se do esquecimento e empurrou a mão dela contra o espelho central. O impacto criou uma onda que percorreu todo o espaço. Os painéis começaram a rachar e as imagens dentro deles se dissolveram. Memórias, rostos, lugares, tudo desaparecia, como se o reflexo estivesse perdendo a própria identidade. Helena gritou, tentando segurar as fissuras, mas era tarde demais. Sem lembrança não há reflexo, sem reflexo não há nós. Marina segurou a mão de Lívia. Então é assim que acaba. A explosão de luz foi silenciosa, mas devastadora. E num instante, o mundo invertido se desfez como fumaça. Quando Lívia abriu os olhos, estava deitada no chão da casa de vidro. O sol entrava pelas paredes transparentes. A estrutura estava intacta, mas silenciosa. Nenhum som, nenhuma vibração, nenhum reflexo distorcido. No vidro ao lado, via apenas a si mesma, e nada mais. Ela respirou fundo, tentando compreender. Conseguimos, uma voz respondeu, suave, distante, por enquanto. Lívia se virou. Helena estava lá, mas não como antes. Transparente, quase invisível, com o corpo feito de luz e poeira. O reflexo dorme, disse ela, mas a luz nunca apaga. Helena permanecia parada diante de Lívia, translúcida, quase dissolvida no ar. A cada palavra, seu corpo vibrava como se fosse feito de fragmentos de luz, tentando se manter unidos. O que aconteceu com Marina? Perguntou Lívia, ainda ofegante. Helena baixou o olhar. Ela se tornou parte do esquecimento. Foi o preço. Lívia franziu o senho. E você? Eu sou o que restou do reflexo. Não inteira, não viva, mas lembrada. Um silêncio tomou o ambiente. O vento lá fora balançava a vegetação que havia crescido ao redor das ruínas, e o som suave das folhas parecia um eco distante de vozes esquecidas. O mundo está livre por enquanto, disse Helena, mas o reflexo nunca desaparece. Ele se esconde nas pequenas coisas, uma gota d'água, o brilho do vidro, o olhar de quem ainda lembra. Lívia se levantou devagar. Olhou para as paredes transparentes da casa. Elas não refletiam nada, apenas o vazio. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante naquele vazio. Um silêncio que não ameaçava, apenas existia. E o reflexo pode voltar? Como evitamos? Helena sorriu de leve. Não evitando, aceitando. Aceitando? O reflexo só se torna perigoso quando o olhamos com medo. Ele nasce do medo de nos vermos. Enquanto existir quem negue o próprio reflexo, ele tentará voltar. Lívia ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Elas faziam sentido. Um sentido que ia além da lógica científica. Durante os meses seguintes, Lívia transformou o terreno da casa de vidro em um observatório de luz. Nenhum espelho era permitido, apenas superfícies opacas. Ela estudava o comportamento da reflexão natural, tentando compreender se a anomalia realmente havia cessado ou se apenas aguardava. À noite, sonhava com Marina. Sempre o mesmo sonho. Um quarto circular, uma cadeira no centro e uma voz dizendo, lembre-se do esquecimento. Certa madrugada, acordou sobressaltada. A lua cheia iluminava a casa através dos vidros limpos. E pela primeira vez em meses algo se refletiu. No painel maior, a imagem de uma mulher. Não era Helena nem Marina. Era Lívia, mas mais velha,
cansada e com os olhos dourados. A mulher do reflexo sorriu. Você aprendeu. Lívia se aproximou, o coração acelerado. Quem é você? A lembrança de quem olha, o reflexo de quem entende. Ela levantou a mão e tocou o vidro. O toque foi quente, não frio, e por um instante sentiu paz. Mas logo percebeu algo estranho. O reflexo dela não reproduzia o movimento da respiração. O peito permanecia imóvel. A imagem piscou 1, 2 vezes e depois falou. A luz acorda de novo. O vidro trincou. Lívia deu um passo para trás. Não, não pode ser. As rachaduras se espalharam pelo painel, formando linhas sinuosas como raízes crescendo. Do outro lado, a mulher dourada observava com expressão calma. O reflexo dorme, mas a lembrança sonha. A trinca central começou a brilhar. Um feixe de luz escapou, atingindo o chão e se espalhando como um pulso elétrico. Lívia tropeçou, tentou correr, mas a casa inteira reagiu. Cada superfície começou a refletir não o ambiente, mas cenas diferentes, momentos antigos, pessoas desconhecidas, tempos passados. O reflexo estava reescrevendo o mundo. Na manhã seguinte, uma equipe de pesquisadores chegou ao local. Encontraram a estrutura parcialmente desmoronada. Lívia não estava em lugar algum, mas no centro da casa, sobre o chão de vidro rachado, havia um círculo de luz dourada, pulsando como... Os técnicos analisaram os fragmentos e concluíram que as rachaduras haviam se fundido em uma nova composição molecular, algo que refletia a luz de forma imperfeita, quebrada. O fenômeno foi batizado de reflexo residual. Um dos assistentes, curioso, olhou para dentro do círculo e viu uma sombra tênue se movendo. Parece alguém ali dentro, disse. O supervisor o impediu de se aproximar. Afaste-se, ninguém mais toca o vidro. Mas já era tarde. O reflexo reagiu. O assistente recuou assustado, os olhos fixos na superfície. Ela me olhou, murmurou. A mulher de luz, ela me viu. Nos meses seguintes, a energia do local foi monitorada à distância. Nada anormal, exceto por uma pulsação luminosa que ocorria exatamente à meia-noite, todos os dias. Durante esse instante, qualquer câmera apontada para a casa de vidro registrava uma única imagem estática. Helena e Lívia, lado a lado, sorrindo diante de um espelho intacto. Enquanto o governo isolava a área, o resto do mundo seguia com sua rotina. Mas pequenos sinais começaram a reaparecer. Em cidades distantes, pessoas relatavam sonhos idênticos, um corredor de vidro, passos ecoando e uma voz dizendo: "A última reflexão começa." Alguns artistas começaram a pintar cenas de espelhos derretendo, de cidades invertidas, de rostos que se olham eternamente. Ninguém sabia por quê. Parecia inspiração, mas vinha de um lugar mais profundo, como uma lembrança coletiva. Em uma noite chuvosa, o homem que cuidava da vigilância do local percebeu algo diferente nas câmeras. Um vulto caminhava entre as ruínas. Ele ampliou a imagem. Uma mulher, de cabelos longos, vestida de branco, atravessando a neblina. Parou diante da entrada da casa e tocou o vidro. A luz da tela oscilou. Por um instante, o rosto dela ficou nítido. Era Marina. "O reflexo precisa de um fim", disse ela, olhando diretamente para a câmera. A gravação terminou ali. O arquivo foi corrompido segundos depois. Na manhã seguinte, o círculo de luz dourada havia desaparecido. No centro da casa de vidro, apenas uma inscrição nova brilhava fraca na superfície. A última lembrança precisa ser olhada. Os cientistas tentaram analisar, mas a inscrição sumia sempre que alguém se aproximava. Somente nas gravações de vídeo era possível vê-la. E ao fundo, um vulto observava. Imóvel, sem forma, mas visivelmente humano. Os dias seguintes foram silenciosos. A casa de vidro permaneceu imóvel, como se nada mais pudesse acontecer ali.
Mas à noite, a névoa descia mais densa do que nunca e o brilho dos painéis se acendia por segundos. Pulsos sutis de energia, como se a casa respirasse. Ninguém sabia o que havia dentro. Nenhum equipamento conseguia gravar por mais de alguns minutos. As câmeras desligavam sozinhas e os microfones captavam apenas um som baixo, semelhante a um sussurro distante. Alguns juravam ouvir o próprio nome. Certa madrugada, o vigilante noturno percebeu algo estranho. O reflexo da lua nas janelas havia mudado de posição. Não acompanhava mais o céu real. No reflexo, o luar girava ao contrário, como se a imagem refletisse outro tempo, outro mundo. Ele se aproximou, curioso, e viu uma silhueta se formar no vidro. Uma mulher, vestido branco, cabelos longos, olhar sereno. Era Helena. Está tudo calmo agora, disse ela, com voz suave. O homem, paralisado, não soube o que responder. Apenas observou, fascinado e apavorado. A luz dorme, continuou ela, mas ela sempre acorda de novo. E desapareceu. No chão, algo brilhou. Um pequeno fragmento de vidro, translúcido, pulsando em tom dourado. O vigilante o recolheu e, sem saber porquê, levou ao bolso. Nas semanas seguintes, ele começou a sonhar. Sonhava com um corredor de vidro e com duas vozes femininas conversando. Uma dizia: "Lembre-se do esquecimento." A outra respondia: "O reflexo precisa ver para dormir." Josense, certo dia, acordou e percebeu que o fragmento em seu bolso havia se transformado. Agora refletia o rosto de uma mulher diferente, Marina. Ela parecia triste, mas ao mesmo tempo em paz. "O ciclo terminou", disse ela. "Mas só termina quando o último olhar se fecha." O homem não entendeu. Deixou o fragmento sobre a mesa e nunca mais voltou ao trabalho. Anos depois, a casa de vidro virou ruína novamente. A vegetação tomou conta e o local foi esquecido. De tempos em tempos, turistas e curiosos subiam a colina para ver o prédio fantasma. Diziam que, ao entardecer, o vidro refletia algo que não existia mais. Um pôr do sol diferente, dourado, com duas figuras paradas na entrada. Ninguém conseguia tirar foto. As imagens sempre saíam borradas, mas todos descreviam o mesmo. Uma mulher de cabelos escuros e outra de olhos dourados, lado a lado. Certa tarde, uma menina de 8 anos visitou o local com os pais. Enquanto eles tiravam fotos, ela se afastou, atraída por um brilho no chão. Entre as raízes, encontrou um pedaço de vidro limpo, polido, perfeito. Pegou-o nas mãos e a superfície refletiu seu rosto. Mas havia algo mais. Um sussurro leve, quase inaudível. "Oi!" A menina sorriu. "Quem tá aí?" Silêncio. Depois, uma risada suave, distante. "Eu sou você, quando crescer." A criança arregalou os olhos, encantada. "Mas eu tô aqui. Sim, e também ali." A imagem piscou. Por um breve instante, o reflexo mostrou um rosto adulto, o dela anos à frente, com o mesmo sorriso inocente. O vidro brilhou e o som cessou. A menina guardou o fragmento no bolso e correu de volta para os pais. À noite, deitada em sua cama, observou o vidro sob a luz do abajur. Dentro dele, o brilho se movia como uma chama viva. E uma sensação estranha tomou conta dela. Não de medo, mas de familiaridade, como se tivesse reencontrado alguém. "O reflexo sempre lembra", murmurou, sem saber por que dizia aquilo. O vidro respondeu com um pequeno lampejo, e naquele instante, a casa de vidro, a quilômetros dali, acendeu discretamente pela primeira vez em décadas. Um único feixe dourado subiu ao céu e desapareceu entre as nuvens. Ninguém nunca mais falou sobre o reflexo. Com o tempo, virou lenda. Histórias contadas em voz baixa sobre uma casa que guardava as lembranças do mundo e um espelho que aprendia com quem o olhava. Mas para alguns, a sensação nunca foi embora. De vez em quando, ao passarem diante de um espelho qualquer, no banheiro, numa vitrine ou na janela de um carro, viam algo diferente. Um piscar fora de ritmo,
Um sorriso que demorava meio segundo a mais. Um olhar que parecia reconhecer. E então, por puro instinto, desviavam o rosto, sem perceber que o reflexo do outro lado continuava observando. Toda luz lembra, dizia uma voz suave, quase inaudível. E enquanto houver quem olhe, haverá reflexo. O espelho se apagava, mas o brilho permanecia em algum ponto entre o tempo e a lembrança. Helena e Marina, agora parte da mesma consciência, olhavam o mundo silenciosamente, guardando tudo, esperando o próximo olhar. E assim, a casa de vidro permanece, não como ruína, mas como memória, não como lugar, mas como ideia, uma lembrança refletida em cada espelho que já te viu. E essa foi a história da casa de vidro. Uma jornada de reflexos, memórias e ecos que nunca se apagam. Você chegou até aqui, me conta. Você teria coragem de olhar de novo no espelho depois dessa história? Se gostou do episódio, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias sombrias e cheias de mistério como essa. Se inscreva no canal Ecos Sombrios e ative o sininho para não perder as próximas histórias, porque o próximo conto pode ser ainda mais perturbador. E agora quero saber de você. Que tipo de história você gostaria de ver aqui no canal? Deixe nos comentários as suas ideias, mistérios reais, lendas ou contos sobrenaturais que você quer ver ganhar vida aqui. Obrigado por assistir até o fim. E lembre-se, nem todo reflexo devolve o que você espera ver. Até a próxima, aqui no Ecos Sombrios.